Boa noite a todos. Que a paz do Cristo possa nos acompanhar nessa palestra dessa noite, possamos ser inspirados por Ele. Pessoal, setembro é o chamado Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. E hoje nós resolvemos usar o tema livre para entrar um pouco nessa área mais árida. Muitas vezes a gente acaba sabendo a notícia de um suicídio e fala: nossa, nem percebi que a pessoa estava assim. Não reparei. Não esperava isso. É claro que todos nós, de coração, queremos amparar aquelas pessoas que nós amamos para que não cheguem a isso. É um desejo espontâneo, sincero, que todos nós temos, sem a menor sombra de dúvida. Porém, não é ensinado para nós como perceber isso. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, em homenagem ao Setembro Amarelo, que possamos aprender um pouco sobre essa dinâmica. Existem muitas pessoas com potencial de suicídio. Alguns vão usar isso como manipulação. Que é aquela pessoa que canta aos 7 ventos que vai cometer suicídio. Essa pessoa só vai cometer se ela errar o projeto dela. Porque o projeto dela não é cometer o suicídio. O verdadeiro suicídio é parecido com afogamento. Todo mundo acha que a pessoa que vai afogar fica fazendo escândalo. Pessoal, a pessoa que vai se afogar, ela gasta o mínimo de energia possível. O afogamento é um evento silencioso. O suicídio também. Muitas vezes, o estado depressivo leva ao suicídio. Mas o que é esse estado depressivo? É natural na vida nós sofrermos perdas. A gente perde muita coisa durante a vida, muitas experiências. O jovem adolescente perde o corpo infantil. Ele não se reconhece no próprio corpo. É uma perda. Nós temos perdas de ilusão. Nós acreditamos que as coisas, que as pessoas, que os fenômenos são daquela forma. E às vezes a gente descobre que não é bem assim. Eu acho muito bonitinho o pessoal ver aquela cena do cara lavando o carro, dia de calor, a esposa chega, dá um banho de mangueira nele, os dois se rolam pela grama, felizes. Faz isso de jogar água na pessoa que está lavando o carro. Você vai arranjar uma encrenca. Tá? Sem exceção. Nós sofremos perdas de ilusão. Nós sofremos perdas que sentimos mais. Perdas amorosas. Pessoas que nós amamos, que são afastadas pelos mais diversos motivos. Resolveu percorrer outro caminho, desencarnou, mudou-se para outro lugar. Perdemos pessoas amorosas na nossa vida. É gatilho para um estado depressivo. Perda da juventude. Às vezes a pessoa chega a uma determinada idade onde não vê mais perspectiva de futuro. Sim, pode ter gatilho com a depressão. Perda de sonhos. Percebem que a vida é carregada de perdas e que, às vezes, não damos conta dessa perda. O Espiritismo não vê isso como uma fraqueza moral. É uma tristeza e é comum. Só que ela demonstra que emocionalmente nós estamos vivendo um conflito, que existe uma fragilidade emocional naquele momento que a pessoa passa por essa perda. E normalmente perdas silenciosas. Às vezes, o nosso desajuste é tão grande que parece que vem tudo de uma vez só, vem uma cachoeira de coisas, de eventos. E essa pessoa se perde.
Agora, como será que ela se sente? Eu vou fazer uma analogia mais para a gente aliviar um pouco o peso dessa história toda. Mas muitas pessoas depressivas trocam o dia pela noite. Não conseguem dormir à noite. E de dia morrem de sono, querem ficar numa cama, não querem sair da cama. À noite despertam e ficam com andarilhos pela casa. Às vezes saem para a rua, andam por horas. É como se a vida passasse a ser eterna, assim como a sua dor. Ele se sente quase um morto-vivo. Tamanha a tristeza que ele está sentindo. Todos nós nos reconhecemos através do outro. Nossos amigos, nossas pessoas que nos acompanham são nossos espelhos. A pessoa depressiva não se reconhece no espelho. E às vezes ele chega e começa a ficar brigado com Deus. Pessoal, olha as características que eu estou mostrando. Troca o dia pela noite, morto-vivo pela eternidade, não se vê no espelho, briga com Deus. Eu estou parecendo um vampiro. E ela se sente assim, ela se deprecia. Eu descrevo essa situação porque às vezes a gente fica com muita dificuldade de entender o que é essa pessoa depressiva. A dificuldade que ela tem de pegar e falar assim: pessoal, eu estou sofrendo. Não, mas, Ricardo, daí como a gente faz para ajudar uma pessoa dessa? Eu vou começar falando o que não se faz. Todos devem já conhecer ou ter conhecido uma pessoa que é fumante. Adianta virar para um fumante e falar assim: fumar faz mal. Pessoal, eu já fui fumante. Eu sabia mais os malefícios que o cigarro fazia do que qualquer pessoa que viesse falar para mim. Até o médico falava: Ricardo, faz mal para o pulmão. Eu falei: eu não sei. Eu sinto a minha falta de ar. Então o que ele falava não era novidade. Eu sentia na pele. O depressivo também é assim. Você fala para ele: vai melhorar. Pessoal, ele vai ter vontade de pular no seu pescoço. Fala assim: isso passa. Ele tem vontade de passar em cima de você e ir embora. Não é funcional. Daqui a pouco eu vou falar as coisas que são funcionais, porque tem coisas que dão certo. Mas é bom a gente evitar esses padrões. Por quê? Porque a gente não consegue se colocar no papel dessa pessoa que está sofrendo. É muito difícil. E em muitos momentos, aí tem que tomar uma postura só de acolher, que é o fundamental. Pode ser através de um convite a ouvir o que a pessoa está falando. E pelo amor de Deus, não precisa falar nada. Quem é psicólogo conhece isso, que assim, não é o que a gente fala que faz a diferença. É o que a gente escuta. E a gente não dá resposta, tá? Quem vai no psicólogo achando que vai dar uma resposta, ele não vai dar. A resposta vai ser sua, não dele. Ele só vai escutar. A depressão, pessoal, tem um caráter de mudança. Conforme a pessoa vai falando, ela vai ter um momento onde ela vai se autodepreciar. E muito. Vai falar que ela é um vampiro. Só que nessa reflexão, ela tem que se empoderar das escolhas na vida dela. E partir para uma ação efetiva, numa mudança de comportamento. Porque é isso que é o convite que a depressão nos traz. Uma mudança. Todos nós temos uma escolha frente à vida. Nós podemos ser aquela pessoa que é vítima ou aquela pessoa que atua.
Via de regra, se eu sou vítima, eu não tenho recursos pessoais para mudar a minha vida. Eu sou vítima. Ah, isso aconteceu por causa da minha mãe, do meu pai, do cachorrinho, da casa. Eu estou sofrendo por causa... Não, você está sofrendo pelas entregas que você fez. E tudo bem sofrer. Faz parte. Seria estranho não sofrer uma perda. Só que, se eu não sou vítima, eu posso me modificar. Eu posso tomar uma atitude e agir de maneira diferente. E essa é a postura que o depressivo tem que buscar. Aquela briga com Deus tem que ser revista. Ele tem que fazer as pazes com Deus. Ele tem que refletir sobre aspectos de egoísmo. Eu falei em desejo. O que mais representa esse desejo do que o próprio egoísmo? Eu querer ser meu. Pessoal, não consigo mexer nessas coisas. É onde está mais ligado. E a proposta desse sofrimento é essa mudança. É rever essas coisas. É viver de um modo diferente. Mais consciente. A vítima não tem potencial para isso. Agora, as pessoas que fazem as coisas acontecerem, essas têm. E existe a certeza que na hora que você assume esse poder, que eu tenho o poder de me modificar, eu passo a ser dono da minha vida. A vida tem uma característica que eu acho muito interessante. Eu trabalho com muitas pessoas. A vida gosta de quem gosta da vida. Às vezes no meu trabalho eu vejo umas coisas que me assustam. Eu conheci uma pessoa que ela vivia falando assim: eu quero esquecer meus sofrimentos, quero esquecer aquele casamento, quero esquecer aquela situação, aquela situação, aquela situação. De repente, um belo dia eu soube que ele teve Alzheimer. Eu falei, nossa, aí alcançou o desejo dele. E pessoal, isso não é uma piada. Então, o que eu vejo de pessoas que desenvolvem Alzheimer, que são pessoas que querem esquecer das coisas, é absurdo. Uma pergunta que deve ter sido feita, ou muitas pessoas se fazem, é: se eu tivesse oportunidade, eu viveria uma vida diferente? Pessoal, nós somos frutos do que nós vivemos. São escolhas que a gente vem tomando há vidas. Então, vamos assumir essas escolhas. Vamos ser donos disso. Com isso, nós começamos a evitar, não evitar a depressão, mas começamos a ter recursos para sair da depressão. Justamente porque a gente faz essas escolhas. Eu falei sobre a forma de perceber o pedido de socorro. É muito difícil para as pessoas pedirem socorro. É muito difícil a pessoa falar: eu não estou bem. Ainda mais para o masculino, tá, pessoal? Tem uma dificuldade maior. Os homens têm dificuldade maior em expressar. Porque eles vão se ver frágeis e com isso eles evitam. Detalhe, vou defender o meu lado. Eu concordo que tem que se defender mesmo. Infelizmente, homem frágil é pessimamente visto. Porém, é importante poder assumir que não está bem. Pelo menos com as pessoas que você se sente mais íntimo. Bons amigos, companheiros de relacionamento, companheiros de atividade, trabalho, casa espiritual, nos mais diversos espaços. Poder pedir esse socorro. Só que esse socorro não vai falar assim: eu preciso falar. Vai depender da nossa postura. Nem de olhar para a pessoa e falar assim: nossa, ela está diferente. Perguntar: está tudo bem? E na hora que a pessoa começar a falar, não fala: mas fica usando uma coisinha. Não fala isso, pelo amor de Deus. Se a pessoa começou a falar, deixa sair. E não é assim: daqui a pouco a gente conversa.
Tira a pessoa e leva para outro lugar. Interrompe aquilo que estava fazendo. Ah, mas é importante a aula. Dane-se a aula. Ouvir essa pessoa que está conseguindo falar do sofrimento dela é mais importante. E como eu falei, não adianta falar, ah, mas vai melhorar. Isso a pessoa não vai ouvir. É só escutar, pessoal. A pessoa te liga, a pessoa que você não vê há muito tempo, e fala assim, oi, estou com saudade. Isso é um pedido de socorro. É sutil. É leve. Mas uma pessoa que não te liga a tempo, e te liga falando que está com saudade, não tem mais coisas aí? Não tem outras demandas que ela tem? É reconhecer que o silêncio é um pedido de socorro. Infelizmente, às vezes acontece uma coisa que é pior. Que a gente fala alguma besteira, tipo assim, ah, daqui a pouco a gente conversa, daí a pessoa fica com raiva, daí ela começa a te atacar. Ah, mas em 1800 você fez isso. Pessoal, ela parou, ela antes estava falando que estava sofrendo. Na hora que ela começa a brigar e jogar coisa na sua cara, ela está berrando que ela está sofrendo. Ela está com última esperança. Aí tem que tomar cuidado, pessoal, porque muitas vezes esses pedidos de socorro vêm de forma agressiva. E eu entendo que é difícil, no momento de agressividade, você falar, meu, eu te amo. Principalmente casais, tá? Seria importante fazer isso? Seria muito importante. Nós vivemos em sociedade. E como a música, acho que não vou lembrar de quem é, mas é uma música que fala assim, mentiras sinceras me interessam, Lulu Santos. É uma realidade. A gente gosta de mentiras sinceras. Faz parte do convívio social. Só que vamos prestar atenção se essa pessoa não está pedindo, principalmente quando ela escancara essas mentiras, no sentido de acolhimento. Dá para se defender, tá? A pessoa está atacando, eu digo, não, preciso me defender, vou começar a brigar com a pessoa. Não vai ajudar em nada. E se a proposta é ajudar, tem que ser diferente. Ah, Ricardo, mas como eu ajudo? Chama para um café, chama para um caldo, chama para ir pescar, conversa de vez em quando com as pessoas, escuta. Essa é a verdadeira receita que a gente pode ajudar essa pessoa. Coloca o Cazuza, é do Cazuza. É do Cazuza? Desculpa. Eu tenho dislexia, eu misturo tudo, tá? Basicamente, pessoal, são essas coisas, tá? Hoje em dia, como tem internet, às vezes a gente percebe que essa pessoa postou algo às 3 da manhã. Teve uma pessoa muito querida que às vezes manda recado para mim essa hora, né? 3 horas da manhã. Eu falo, meu, você está acordado por que essa hora? Ah, tive insônia. Meu, quer conversar? Vamos conversar um pouco. Mas por que é um pedido de socorro? Você vê que a pessoa fez uma postagem às 3 horas, tá? Na frente da balsa. Você fala, meu, o que você está fazendo aí às 3 horas da manhã? Não precisa perguntar. Você fala assim, vamos conversar? Vamos fazer uma coisa juntos? Já está ajudando, já está fazendo a sua parte. Aos poucos as pessoas se reorganizam, principalmente quando se sente acolhida. E daí ela começa a mudar um pouco esse comportamento. Tem um fenômeno que aconteceu recentemente, que para mim é muito estranho. Eu sou mais velho que a grande maioria de vocês. Quando eu era moleque, meus 15 anos, 20 anos, nessa faixa, era hábito fazer uma coisa que a gente chamava reunião. Aí se juntava 20 pessoas dentro de um quarto, falando besteira a noite toda, jogando
burro, jogando Uno, jogando palitinho. Passava a noite. Éramos amigos. A gente ficava junto. Brasileiro era conhecido pela forma acolhedora como recebia as pessoas. Pessoal, vocês já repararam? Outro dia, um pessoal do bazar me deu uma bronca e falou assim: cara, você não vai falar boa tarde para todo mundo? Me chamou a atenção. Por quê? Porque realmente eu não estava fazendo isso. Onde está o abraço? Onde está o aperto de mão? Onde está o beijo? Como vocês podem ver, para ver as características físicas, eu sou descendente de tcheco. Né? Só não fico com olho azul, com cabelo loiro. Mas tudo bem, finge que é. Eu puxei mais do lado do português. Mas eu tenho a descendência tcheca. E os tchecos são conhecidos porque eles se beijam muito. Os homens tchecos se beijam. Eu beijava meus avós, meus tios. Era família. A gente se beijava. Não tem essa coisa de não beijar homem. Não, a gente se beijava. Hoje em dia, nós não nos beijamos. Pessoas que têm relacionamento amoroso não se beijam. É assustador para mim. Onde está a demonstração de carinho? Tem uma historinha sobre abraço que eu vou ler aqui. Existe uma história original que eu não encontrei. Achei uma versão. Tá? Essa versão foi escrita por Josué Gonçalves, só para dar o crédito aqui, mas eu também vou me modificar um pouco isso daqui. Havia uma pequena aldeia onde o dinheiro não entrava. Tudo o que as pessoas compravam, era tudo cultivado, produzido ou trocado entre as pessoas. A coisa mais importante e mais valiosa dessa cidade era o amor. Quem não produzia, quem não possuía coisas que pudessem ser trocadas por alimentos ou utensílios, dava o seu abraço. O abraço era simbolizado por um floquinho de algodão. Muitas vezes era normal que as pessoas trocassem floquinhos, sem querer nada em troca. As pessoas davam o seu abraço, pois sabiam que recebiam outros num outro momento, num outro dia. Um dia, uma mulher muito má, que vivia fora da aldeia, convenceu um pequeno garoto a não dar mais os seus floquinhos. Dessa forma, ele seria a pessoa mais rica da cidade e teria o que quisesse. Iludido pelas palavras da malvada, o menino, que era uma das pessoas mais populares e queridas da aldeia, passou a juntar carinhos. E em pouquíssimo tempo, sua casa esteve repleta de floquinhos, sendo difícil até de circular dentro dela. Então, quando a cidade já estava praticamente sem floquinhos, as pessoas começaram a guardar os poucos abraços que ainda tinham. E toda a harmonia da cidade desapareceu. Surgiram a ganância, a desconfiança, o primeiro roubo, o ódio, a discórdia. As pessoas se xingavam pela primeira vez e passaram a ignorar-se pelas ruas. Como era o mais querido da cidade, o garoto foi o primeiro a sentir-se triste e sozinho, o que o fez procurar a velha para perguntar-lhe se aquilo fazia parte da riqueza que ele acumulava. Não a encontrou mais. Então ele tomou uma decisão. Pegou um grande carrinho, colocou todos os seus floquinhos em cima dela e caminhou por toda a cidade, distribuindo aleatoriamente seus abraços. E todos que davam o abraço, que recebiam o seu abraço, apenas diziam:
Obrigado por receber o seu abraço. Assim, sem medo de acabar com seus floquinhos, ele distribuiu até o último abraço, sem receber um só de volta. Sempre que tivesse tempo de sentir-se sozinho e triste novamente, alguém caminhou até ele e lhe deu um floquinho de abraço. Um outro fez o mesmo, mais outro e outro, até que definitivamente a aldeia voltou ao seu normal. Esse texto eu queria mesmo achar o original dele, não achei, tá? Mas isso aqui reflete bem essa questão de dar o abraço, dar a atenção, dar o carinho. Tem uma pessoa muito querida aqui, que de vez em quando me liga às 3 da manhã, manda recado para mim às 3 da manhã, que ele chega assim: posso te abraçar? Quem sabe aqui, quem conhece, a pessoa sabe quem eu estou falando. É uma pessoa muito querida. Ele está certíssimo. Ele pode expressar esse desejo dele, de receber o carinho. Que dificuldade nós temos em fazer isso, pessoal? É bom. É bom abraçar. É bom segurar a mão. É bom botar a cabeça no colo da outra pessoa que está sofrendo, só para ela falar um pouco, ou se sentir acolhida. A gente não está mais na pandemia. Não tem mais problema se tocar. A gente pode se aproximar das pessoas. Que cultura é essa que nós alimentamos, onde temos que ficar afastados? Esse resgate depende de cada um de nós. É uma escolha que nós podemos fazer. E quanto antes a gente der esse passo, vai ser que nem a história do garotinho. Para que eu estou guardando esses abraços? Para que eu estou guardando esse carinho? No texto original vai falar de uma bolsa mágica, onde você carrega os carinhos, os abraços, e quanto mais coisas você coloca lá, mais aumenta aquelas coisas, espontaneamente. Pessoal, isso é um ato de caridade. E essa percepção e essa postura nossa é muito importante. Tem um texto, no Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar assim que como se reconhece o bom espírita. O bom espírita não é aquele que faz uma boa palestra. O bom espírita é aquele que pratica a caridade, amando cada um. E o amor passa pelo toque. Vamos parar de ter medo de fazer isso. Vamos parar de ter vergonha de pedir carinho, de pedir um abraço, de pedir um acolhimento. Essa é a receita para se evitar o suicídio. Esse é o verdadeiro acolhimento. E todos nós temos todas as ferramentas para isso. Todos nós estamos acessíveis a sentir essas perdas e entrar num processo depressivo. Antes disso, vamos mudar nosso comportamento e vamos nos tornar mais acolhedores para cada um, principalmente para as pessoas que nós amamos. Com essa reflexão, eu peço desculpas se alguém sentiu mal com as brincadeiras. Eu não quis desrespeitar quem está sofrendo, tá? Na hora que eu falo de vampiro, uma série de outras analogias que eu fiz. Mas é muito importante quem está passando por isso ter a capacidade de demonstrar para algumas pessoas. E essas pessoas, por favor, tentem acolher aquela pessoa que sofre. Pois às vezes só precisa deixar ela falar. Não precisa fazer mais nada. E é um grande ato de caridade. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.